Bem, boa tarde, noite. Tá? Uma tarefa gostosa, árdua, vai exigir muita sutileza fechar um dia como o de hoje. E eu acho que simplificar também é falar menos, sentir mais e deixar fluir. Então eu vou usar esse meu tempo, tá, para colocar algumas perguntas no início e dizer como é que eu simplifiquei um pouco a minha vida nessa trajetória. Tá, eu queria que vocês olhassem um pouco para esse quadro, que são obras de pessoas da nossa rede. Essa aí é uma linha Amado. E a gente coloca a pergunta, né? Como está o mundo? A gente acorda todo dia com bombardeado por essa reflexão. Parece que a gente tem um compromisso de mudar o mundo. Tá? E eu colocaria uma outra pergunta, está aqui na... Como está o seu mundo? Tá? A gente está sempre muito estimulado a pensar no mundo, no mundo, no mundo. Eu acho que uma pergunta fundamental na simplificação é: como é que está o seu mundo? Outra pergunta: será que fomos estimulados a olhar o nosso mundo? Tá? Nada contra as guerras que acontecem ao redor do mundo, mas a gente é mais informado do que acontece em Israel do que acontece no Pelourinho, a sociedade de Salvador. A gente é mais informado do que está acontecendo na Bolsa de Nova York com o que está acontecendo nas relações comerciais da nossa cidade. Nós nos desacostumamos a olhar quem está do nosso lado. Nós fomos estimulados a olhar o mundo do outro. Tá? É o fenômeno que a gente trabalha todo dia para fazer passar, o fenômeno do Big Brother. Né? Big Brother is over. Trabalhamos nisso todos os dias para que essa mazela da humanidade tenha o seu fim. E aí vem a pergunta, tá? Você é o seu desejo ou é o desejo de um outro? Eu não tenho respostas. Eu trago reflexões, como o Jorge muito bem falou. Aqui não tem verdade, acreditem ou não, tá? Mas nada melhor do que provocar uma reflexão que a gente possa refletir. Simplificar também é refletir no dia a dia. E aí uma pergunta: você quer ser protagonista da sua vida ou quer ser realizador dos sonhos alheios? Isso não é uma atitude egoísta, é uma atitude centrada na sua missão na vida. Quem se perde um pouco em estar realizando o sonho alheio, aí tem aquela velha frase, né, que diz que nos muros de Paris tinha, né? Deus morreu, Freud morreu e eu não estou me sentindo muito bem. Que é o homem desbussolado, tá? Aquele que está buscando uma âncora para ele. O Pierre falou um pouco de âncora também aí, rodando pelo mundo. E essa âncora é, na verdade, um grande limitador para a nossa força interna, para sermos quem somos. Agora vem uma dificuldade muito grande dentro dessa nova era que surge, né? Como é que eu aprendo e como é que eu ajo diante de tudo isso? Nós vivemos hoje, não adianta também achar que simplificar também não significa não reconhecer a complexidade do sistema. Simplificar não é ser simplório. Tá? É saber sintetizar, é saber aterrar e saber atuar de uma forma verdadeira, espontânea. Como eu aprendo e como eu ajo? Tá? É uma grande dificuldade. A gente foi acostumado a entrar nas escolas que nos formataram para o mundo hoje que não nos reconhecem como tal. Nós fomos formatados para um emprego que não existe mais, para uma dinâmica econômica hoje que está mostrando sua derrocada. Mais uma vez, a única saída que nós temos é olhar um pouco para a gente mesmo. Tem esse mestre que eu gostaria de passar esse primeiro filme, que, na verdade, ele fala muito melhor do que eu. Quem já conhece esse vídeo vai ser um prazer ver de novo, porque coisa boa é bom ver mais de uma vez. O nome dele é Hélio Leites, ele é um mestre popular, um artesão paranaense, e ele tem algumas coisas muito legais para falar com a gente aqui hoje.
faço que nem o Jair Fantino. O Jair Fantino, o slogan dele é assim: eu não penso, imagino e faço. Eu achei tão bacana isso daí. Eu também, eu não penso. E não imagino, mas faço. Então o negócio é você fazer. Eu vejo a necessidade deles. De repente passa o cara lá e ele tinha ouvido uma conversa minha que dizia assim: quem está desempregado está procurando serviço no lugar errado. Quem está desempregado é porque está procurando serviço no lugar errado. Aí ele estava desempregado, daí ele chegou para mim, esperou todo mundo que estava empregado foi embora, né? Foram cuidar do seu serviço. E ele ficou lá e disse assim: ó, onde que a gente tem que procurar? Aí eu disse para ele assim: vem cá. Aí ele veio perto. Aí eu falei assim: dentro da gente. Ele entendeu, tio. Dentro da gente. Quando a gente vai procurar o que fazer dentro da gente, acontece uma coisa incrível. A gente sempre acaba fazendo o que a gente gosta. E fazer o que a gente não gosta é o pior desemprego do mundo. Se pegar esse aparelho aqui, ó, que pisca, que ri, que chora, e botar ele para trabalhar numa coisa que ele não gosta, é um desserviço pro espírito. Obrigado, Hélio. E aí chega no tal do simplifique, né? E simplificar também é aprender a trabalhar os fluxos, né? E eu estou tendo esse privilégio e essa responsabilidade de gerar o próximo passo para esse nosso encontro. Eu tive o cuidado de refletir um pouco sobre tudo que as pessoas falaram e vou compartilhar um pouco das lições que eu aprendi hoje com relação a simplificar, né? Primeira grande simplificação é falar com o coração. Eu acho que essa é a mensagem que fica aqui. Falar no sentido de agir com o coração também. E o mestre Moraes fala uma coisa muito importante com relação ao apelido, mas eu acho que é um hábito de nós baianos aqui que temos que tomar muito cuidado com a tal da pirraça, tá? Que é um bullying cotidiano na nossa cidade. Tá? Eu acho que é um grande perigo isso nas relações. André trouxe a qualidade das rugas na simplificação. Tá? São os velhos, os jovens de cabelo branco. É a sabedoria aplicada à vida. A Negra Joe trouxe, isso é coisa de axé. Tá? Um pouco se fala, um pouco se cala. Augusto traz a força de um propósito, né, que vem do coração e irradia o mundo. A Puja traz abertura para a falha, que é uma das grandes lições que a gente precisa ter nessa era da imperfeição, a era das pessoas, como já dizia Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Já que estamos entrando na era das redes, a era das pessoas, de perto ninguém é normal. Nós somos imperfeitos, temos que lidar com isso com naturalidade. Isaac fala uma coisa muito importante: não separar, tá? Não rotular. Letieres, acima de tudo, entender a nossa música, a nossa musa, o nosso DNA. Maria Palácios traz uma coisa que eu adorei, que é: eu sou negão, o meu coração é a liberdade. Tá? Mas, acima de tudo, bote o pé no chão. Tire o seu salto para andar no pelourinho e nada de tirar o pé no chão. Bote o pé no chão. Bel me trouxe uma inspiração que aqui na Bahia fazemos não design thinking, mas design action. Taiguara, não é o cabelo que é ruim, são os valores. Pierre, fiquei um pouco assustado com a sua quase striptease, mas parabéns pela sua leveza, pela sua conquista. Inspirou todo mundo. Tara, simplificar é conectar. Haroldo, imagina só. Jorge, simplificar para encontrarmos os sentidos, ou reencontrarmos o sentido. Cecília, muito obrigado, você continua contando lindas histórias, como toda a sua família, simplificando a nossa vida, o nosso entendimento do cotidiano. E Verônica é tudo. Manifestar
simplificar, eu vou trazer um pouco agora da minha experiência, simplificar e manifestar uma nova vontade. Vontade como desejo ativo. Uma questão que acontece. Tá? É deixar de olhar para fora e passar a olhar para dentro. Olhar um pouco para dentro. Como diz o nosso magnífico Milton Santos, descolonizar o nosso olhar. Nunca se foi tão importante isso. Reeducar a forma como a gente vê o mundo e a gente se vê. É sair, olhar para fora, você olha o que não tem. Olhar para dentro, você olha o que tem. É a mudança de paradigma entre a escassez e a abundância. E eu me inventei nisso. Abri mão de todos os rótulos que eu tinha, todos os títulos, e me tornei um civirólogo. Aquele que se vira o tempo todo na vida. Você pode ter PhD, você pode ter qualquer tipo de... Na hora do vamos ver, vai ter que se virar. Essa é uma simplificação muito importante para mim na vida. Tá? É, acima de tudo, aprender sendo quem você é. Fazer o melhor que você pode com o que você tem. Não há nada de errado com você. Tá? Primeira, uma coisa importante, não há nada de errado com você. Tá? E parafraseando o nosso mestrão, se vire para vir a ser. E como implementamos isso de rede de uma forma muito simples? Né? Primeiro, com a reconstrução desse simbólico, me tornando um civirólogo, que todos nós aqui temos essa capacidade, está inerente, tivemos milhares de civirólogos aqui, o tempo todo mostrando essa incrível arte, que é criar espaço na vida, criar espaço e tempo na ação, na vida. E como implementamos isso em rede? Né? Criamos uma rede, que acho que tem algumas pessoas aqui que já me falaram que estão na rede, quem não tiver, convido vocês todos para participar dessa rede, que chama-se itsnum.net, e significa justamente uma chamada para o meio-dia, espaço e tempo novo. Tá? Onde ninguém faz sombra para ninguém, nem ninguém rouba a luz de ninguém. É o meio-dia, o sol na cuca. Tá? E nós acreditamos, acima de tudo, na era da criatividade. Nós estamos passando por uma transformação da construção da era da pós-industrial e precisamos estar legitimamente focados nisso. E a gente propõe isso a serviço desse novo mundo. Para que isso aconteça, dando um pouco de caminho, precisa equilibrar algumas coisas. Né? A gente sempre foi muito acostumado a competir. A gente tem algumas competências chaves do século XXI que precisam ser revistas. Uma delas é competir e aprender a colaborar. Segunda coisa, nós tivemos uma cultura centrada no sucesso. O sentido, o propósito é o que guia a nossa jornada de longo prazo. O ser produtivo, tá? Como dizia Agostinho dos Santos, o homem não veio ao mundo para produzir, e sim para criar. Nós temos que resgatar a nossa força de criação, a nossa subjetividade interna, a força motora da vida. Emprego não existe mais, então temos que ter atitude empreendedora. Empreendedorismo aqui, empreender a sua própria vida. E fizemos isso de uma forma muito simples, formulando uma pergunta em rede. A partir de uma pergunta em rede, como manifestar o brilho de quem não consegue brilhar? Isso gera uma reflexão. Tá? Para gerar o quê? Um insight a partir de uma reflexão. Só que como a gente não vive de realização psicológica, esse insight tem que ser revertido numa ação. E todo mundo que age quer ser reconhecido pela sua ação. É o que eu chamo do fluxo de independência, integrando essas quatro dimensões, isso na internet, onde se conectam hoje 8.000 jovens de todos os lugares do Brasil, refletindo em rede, trabalhando em rede, prestando serviço em rede de uma forma muito simples, apenas formulando uma pergunta certa. E todas essas 4 dimensões ajudam a impulsionar as competências-chave que a gente falou anteriormente, na reflexão, senso de propósito, no insight, a criatividade, a ação no empreendedorismo, reconhecimento na colaboração. Acessar a criatividade, no fundo, distribuída em rede. E o talento humano, integrar o sentir e o saber, que é a chave da sabedoria. E eu vou trazer aqui um áudio de um sambista baiano chamado Riachão, que ele, no fundo, é um grande mestre disso tudo.
disse como é que funciona isso na década de 60 na Bahia. Sei que você tem coisas... Tá? Vocês vão ver agora ele falando. Tudo isso funcionando, não tinha internet, não tinha nada, mas já acontecia na rede social, que são a rede das pessoas. Estranha. Ou se tratando até de um pequeno tumulto, mas segui para lá, mais os 2 companheiros. Ao chegar bem perto, fiz um perguntadozinho. O que isso aqui tá? Responderam que é a baleia que tinha chegado. Oh, meu Deus, baleia aqui na Praça da Sé? Olhei a transa assim, o mar estava muito longe, uma baleia dá um pulo, se bem que ela é gigante, ela podia dar um pulo lá para cá, viu? Mas olhei a coisa assim, digo, é um pouquinho. Bom, se tratando de jornal, eu disse, o porteiro, aqui chegou a imprensa falada, escrita, uma passagem livre para nós, documento. Então eu fui verificar, ver a coisa direitinho, a baleia, e comecei a espiar a transa. Olha o gigante do caminhão, olha o mundo da baleia. Aí, meu irmãozinho, comecei a olhar a coisa, espiei tudo. De fato, é uma baleia gigante, muita gente espiando, mas todo mundo duro, né? Ninguém tinha tudo no bolso. Eu olhei assim para o cantinho e tá, veio a inspiração. Daqui a pouco desci uns versozinhos, eu falei para o americano e tal, e tinha uns versozinhos aqui para fazer publicidade da baleia. Ele disse, que ele é muito alto. E eu ficava assim, e ele olhava assim. Então, eu disse, é samba, samba mesmo, publicidade para a baleia. Então, canta aí. Eu aí cantei um negocinho baixinho no ouvido dele. Ele disse, muito bom samba, muito bom. E vamos tratar de gravar. Aquela transa foi 5 cruzeirinhos naquele tempinho, 5.000 réis. E aí, botei no bolso. E levou assim. Fui para a cidade despreocupado, quando cheguei na Sé vi o povoado. Menino, minha gente, eu fiz um perguntado, responderam que a baleia que tinha chegado. Olha, eu fui para a cidade despreocupado, quando cheguei na Sé vi o povoado. Menino, minha gente, eu fiz um perguntado, responderam que a baleia que tinha chegado. Eu vi o caminhão da baleia. Essa é a simplicidade e a genialidade da sabedoria popular, que tem que ser celebrada, sentida, curtida. E é nela que eu me inspiro no dia a dia, ela que é a grande mestra do caminho de evolução. E eu queria fechar a minha fala com uma imagem em silêncio, que eu acho que é a imagem de Maria Iara, de Marcelino de Souza, uma cidade no interior da Bahia, que mostra um pouco o nosso desafio aí nessa imagem, que é conectar cabeça, coração com mãos dadas, tá? Não só pensar, mas sentir, fazer, integrar. E boa jornada a todos.